dia, bom dia, bom dia. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, graças te dou pela oportunidade que o Senhor me dá de poder estar diante da Tua presença e aprender um pouco mais com a Tua palavra. Pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita misericórdia, eu peço que o Senhor, mais uma vez, nos honre com a Sua presença. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a presença do Teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio, não só apenas revelando a Sua palavra, mas também tendo plena liberdade dentro do nosso coração para poder nos convencer, para poder nos guiar para mais perto de Ti, ao ponto de sermos verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa encontrar nesta manhã verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores estão dispostos a aprender mais de Ti, para que possamos viver uma vida para a glória do Teu santo nome. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, visita cada um de nós, cada lar, cada coração, cada família, e se faça presente, Pai, porque somente com a Tua presença vamos conseguir vencer qualquer batalha. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, quero pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um que o Senhor trouxer até esta live. Todos aqueles que o Senhor permitir chegar a esta live, que o nome do Senhor seja glorificado, que as pessoas possam reconhecer que do Senhor vêm todas as coisas e que o nome do Senhor seja glorificado. Que possamos viver mais um dia para a Tua glória. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço, Pai, e já por fé quero agradecê-lo. Amém e graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Chegamos em mais um dia para a glória de Deus Pai. Chegamos no dia 7/10 de 2025, uma linda terça-feira que o Senhor preparou para nós. Hoje, aqui na cidade de Hortolândia, São Paulo, o dia amanheceu um pouco nublado, mas o sol já estou vendo que está querendo dar o ar da sua graça. E acredito que o dia promete ter aí um vento, pelo menos tem um ventinho, porque ontem nem ventinho teve. Foi um baita de um calor que nem o vento parou por aqui. Mas hoje o Senhor resolveu mandar um ventinho para nós. Isso já ajuda, né, um pouquinho. Mas gratidão a Deus por tudo. E aí, aonde você mora, como é que está? Chovendo, nevando, nublado, um baita de um calor. Independente do tempo, cá estamos nós. Independente do inverno, do verão, do outono, né? Independente das estações do ano, estamos reunidos aqui para a glória de Deus. E todas as vezes que Ele diz sim, alegra o meu coração, a minha alma. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar reunido com os meus irmãos, é um prazer. Então é uma alegria estar na sua companhia nesta linda manhã de terça-feira. O Senhor nos preparou este lindo presente, então vamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Viver é um presente, a vida é um presente. Vamos usufruir da melhor forma que nós podemos, e nós conseguimos fazer isso quando vivemos para a glória de Deus, né? Vamos conseguir aproveitar da melhor forma. Gratidão a Deus. Como que passaram de ontem para hoje? Dormiram bem? Descansaram bem? Espero de coração que tenha tido uma boa noite de descanso. Por aqui, graças a Deus, tive um bom descanso, amanheci bem para a glória de Deus. Então vamos dar graças, né? Vai ter dias que nós não vamos amanhecer tão bem, vai ter dia que nós não vamos ter conseguido dormir direito, mas hoje o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez ser grato por tudo quanto Ele tem feito por nós. Vamos fazer esse dia ficar melhor? Tem como ficar melhor, irmã Raquel? Tem como ficar mais feliz, mais abençoado e sempre na companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E como nós conseguimos isso? Intercedendo uns pelos outros. E bati no celular sem querer. Então, o primeiro bom dia de hoje, o primeiro a paz do Senhor de hoje, vai para minha linda Andréia do meu coração. Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração. Como é que você está?
Espero de coração de que você esteja bem. Bom dia para você, bom dia para o meu irmão Cedecias, bom dia para Vitória, bom dia para Gi, bom dia para toda a sua casa. E hoje Deus me dá a oportunidade e o rico privilégio de interceder por ti. Isso para mim é uma alegria. Então entro diante da presença do... tô batendo direto aqui no celular, gente. Então entro diante da presença do nosso Deus, diante da presença do nosso Pai e intercedo pela sua vida, minha princesa. Eu peço a Deus que continue te dando graça, força, sabedoria, entendimento. Peço a Deus que você continue vivendo para a glória de Deus. Peço a Deus que continue alcançando a tua alma com a alegria do Espírito Santo de Deus. Peço a Deus que todas as suas lutas que você passa, muitas das vezes no secreto, o Senhor te traga vitória em todas elas. Que todas as lágrimas que são derramadas ali no secreto, que o Senhor venha com a sua mão maravilhosa e grande e enxugue cada uma delas. Peço a Deus que o Senhor continue te renovando as forças, o ânimo, a alegria, o prazer. Peço a Deus que encontre sempre em ti e dentro da sua casa verdadeiros adoradores. Peço a Deus que continue te ajudando e te moldando a ser um bom soldado de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina através de Paulo que o Senhor conta conosco para uma guerra, para uma batalha. Eu sei que não é fácil estar em meio a uma guerra, estar em meio a uma batalha. E o cristão não é só uma, né? Na vida do cristão, sempre estamos ali enfrentando uma luta, uma guerra, uma batalha. E a palavra do Senhor nos ensina a nos comportarmos como bons soldados de Cristo Jesus. E é isso que eu peço para a sua vida. Que você seja um bom soldado. Que você continue lutando as guerras do Senhor. Essas lutas e estas guerras não são nossas. Essas lutas e essas guerras são do Senhor. Então vamos nos comportar como um bom soldado de Cristo Jesus. Às vezes você vai se machucar numa guerra, numa batalha, numa luta, vai sangrar, vai perder um braço, vai perder uma perna, você às vezes no meio da guerra vai deixar algumas partes aí no meio do caminho, mas desde que você permaneça sendo um bom soldado de Cristo Jesus, servindo a Ele com alegria, o final é vitória. Tem um hino que diz assim, ó: e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento. Desde que você esteja na guerra, na companhia do general, Fia, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Então continue sendo um bom soldado de Cristo Jesus. Bom soldado não deserta, bom soldado não desiste. Bom soldado às vezes perde a vida na batalha, mas perde para a glória de Deus Pai, né? Então se ele está em meio à guerra, ele vai dar tudo o que tem e o que não tem. Ele vai doar o seu sangue, ele vai doar o suor, ele vai doar as forças. Um soldado na batalha, você vê que ele se doa tudo para ele poder, né, sobreviver, para ele poder ganhar. E veja que este soldado, essa luta, né, não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as hostes principados. Então, veja que essa luta vai exigir de você força, vai exigir de você estratégia, vai exigir de você sabedoria, vai exigir de você muitas coisas, e que todas essas coisas tenha certeza que virá do general de guerra, do Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pega esta palavra, guarda no coração e viva como um bom soldado de Cristo Jesus. Te amo, meu coração. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Viu, meu amor? Você é bênção de Deus na minha vida. Enquanto eu respirar, quero ser bênção de Deus na sua vida. Conte comigo sempre. Um bom dia vai para minha linda Andréia Cristina no meu coração, para toda a sua casa e para toda a sua família. Mas um bom dia também vai para minha linda Liceia Moraes do meu coração. Bom dia, meu coração. A casa é nossa, te amo. Bom dia e a paz do Senhor Jesus para linda Luzia Rosiane Barbosa. Bom dia, minha companheira.
Como é que você está? Espero de coração de que você esteja bem. É uma alegria ter você por aqui. Bom dia pro meu lindo milagre ambulante, meio nascimento do meu coração. Te amo, meu amor. É sempre uma alegria ver o seu rostinho por aqui. Te amo. Bom dia. E a paz do Senhor para a minha linda Adriana Santos do meu coração, minha companheira. Bom dia, meu amor. Bom dia para você, bom dia para Gabi, bom dia para Emily, bom dia para Laís, bom dia para o Lindo Henrique, bom dia para o meu irmão Fidelino. Família grande e linda, para a glória de Deus. Amo vocês. Bom dia. E a paz do Senhor para minha linda Nunes Marlúcia. Bom dia, meu coração. Amo você. Bom dia. E a paz do Senhor para a minha linda Jeane Alves. Bom dia, minha princesa. Como é bom estar na sua companhia. Sorriso lindo que Deus te deu. Que Deus te conserve sempre assim, com este sorriso lindo no seu rosto. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda princesa, linda Ilza da Silva Santana. Te amo, meu coração. Bom dia. Amo você. Bom dia. E a paz do Senhor para o meu amigo Marco José. Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. É uma alegria ter a sua companhia. Bom dia. E a paz do Senhor para o meu amigo e irmão Wesley Rodrigues. Deus abençoe, meu irmão. Que alegria ter a sua companhia. Que Deus abençoe você, toda a sua casa e toda a sua família. A casa é nossa. Bom dia. E a paz do Senhor para a minha linda Rosana Falcão do meu coração, minha companheira, minha amiga, minha irmã. Bom dia, meu amor. Bom dia para você, bom dia para sua mamãe, bom dia para toda a sua família. Estamos aqui juntos intercedendo por toda a sua casa. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para o meu amigo Marco José. Deus abençoe, meu irmão. A casa é nossa. Às vezes você fala assim, irmã Raquel, você dá bom dia para todo mundo que entrou no início da live, eu dou bom dia. Às vezes tem gente, aí você fala assim, mas tem gente que não tá aqui, entrou e saiu, não tem problema não. Bom dia vai assim mesmo. O Deus que eu sirvo, ele não está limitado à presença da pessoa. O Espírito entrou aqui, deixou o nome reservado aqui, eu vou dar bom dia. E o Espírito Santo se encarregará de alcançar esta pessoa com um dia abençoado, em nome de Jesus. Bom dia para minha linda Edna Moraes do meu coração. Bom dia, meu coração, te amo. Bom dia e a paz do Senhor para Fê Paula. Deus abençoe a paz do Senhor. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Bom dia e a paz do Senhor para todos os meus irmãos aqui do Instagram. Não sei que hora que você vai ser alcançado por esta live. A todos os meus irmãos ao vivo, mas também a todos os meus irmãos que vai ver esta live depois. Tem gente que trabalha, tem gente que às vezes nesse exato momento não tem como ver, às vezes... Enfim, tá trabalhando, às vezes fazendo uma coisa ou outra, não tem como ver agora, mas tem gente que vê depois. Então, para você que vai ver depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, na companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus, porque chegou aqui, está na presença do Pai, amém? Aqui você chegou aqui, você não está na minha companhia, você está na companhia do Pai, porque é Ele que manda, é Ele que desmanda, Ele é dono de tudo, Ele é dono da palavra, Ele é dono, irmão, de tudo. Que Deus abençoe você. Daqui a pouquinho também compartilharei com os meus irmãos do Facebook, do YouTube também. Então, para os meus irmãos do Facebook, do YouTube, a mesma coisa. Peço a Deus que o Espírito Santo te dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Enfim, que o Senhor te alcance com as bênçãos do Senhor. É uma alegria estar na sua companhia. Vamos então darmos início ao devocional desta linda terça-feira. Grata ao Pai por me dar esta rica oportunidade. De vez em quando vou beber uma água, irmão, senão não dou conta. Então, se eu der uma pausinha aqui para beber água, vai dando glória aí, amém? Vamos lá. Nós estamos com um tema nessa semana, que é o tema adorador. Nós estamos com o tema adorador baseado no capítulo 1 de 1 Samuel. E ali, dentro do capítulo 1 de 1 Samuel, nós temos alguns exemplos de adoradores e nós estamos aprendendo a ser igual ou não, né? Então, ontem nós aprendemos que dentro do capítulo 1 de 1 Samuel, temos ali um exemplo de um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Enquanto os muitos pensam que verdadeiro adorador é como Ana, verdadeiro adorador é como Eucana, irmão, o esposo de Ana. Então, o Espírito Santo de Deus ontem nos ensinou que verdadeiro adorador é como Eucana. Nós aprendemos um pouquinho com ele ontem, como é maravilhoso ser um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador, irmão, ele tem
a sua descendência, né? Ele tem a sua família na memória de Deus. Deus sabe o seu nome, o seu endereço, você não fica esquecido. Na história, possa ser você não o ator principal ali, porque ele sabe que o ator principal não é ele, é Deus, né? Então ele entende que mesmo que o seu nome não apareça ali muitas das vezes, porque ele sabe, verdadeiro adorador sabe qual é o nome que tem que aparecer, irmão. Ele não se preocupa se o livro não foi dado o nome dele, ele não se preocupa se na grande maioria das mensagens, muitas das vezes, né? Ele não é muito mencionado ou lembrado, mas ele sabe que na memória de Deus, o seu nome, o seu endereço, a sua família estará registrado sempre na memória, no coração, na mão, na tábua do coração de Deus. Não esquece. Aprendemos também com Eucana de que, irmão, ele não perde tempo. Ele vai para o templo, mas ele vai para o templo para adorar. Ele não perde tempo com picuinha, ele não perde tempo vendo o que as pessoas estão fazendo de certo ou errado. Não, ele vai para o templo para adorar. Ele vai ali para ofertar sacrifício, ele vai lá para poder dar a sua oferta. Ele pega a porção, dá a cada um, não segundo o que merece, mas o que é de direito, né? O que é de direito, a pessoa vai receber. Penina recebia o que era de direito, os seus filhos recebiam o que era de direito, tanto homens quanto mulheres. Ele dava aos filhos e filhas a sua porção. A Ana, ele dava uma porção diferenciada, mas não é porque ele fazia acepção de pessoas, mas por causa da necessidade. Ele via que Ana necessitava de uma porção maior para trazer ali uma alegria para o seu coração, visto que o seu coração estava dilacerado. Ela não tinha filhos, então tinha propósito. Ele não faz porque ele faz acepção de pessoas, faz para um propósito, para alcançar o coração de alguém entristecido, chateado, né? Aprendemos com Eucana de que ele se coloca como presente, irmão. Verdadeiros adoradores são presentes na vida de todo mundo. Eucana era presente no sentido, tanto presente de estar presente, conte comigo, presente no sentido de ser algo agradável, algo bom. Quem gosta de ganhar presente? Eu amo ganhar presente. Recebo presente, irmão, eu recebo. Então, Eucana se colocava presente, tanto no sentido físico, estou presente, conte comigo, como também é uma pessoa agradável. Ele era uma bênção na vida de Penina, ele era uma bênção na vida dos seus filhos, ele era uma bênção na vida de Ana, ele era uma bênção para a igreja, ele era uma bênção na vida do sacerdote. Por que era bênção? Porque o sacrifício, a oferta, também o sacerdote, né, tinha parte, então era bênção. Eucana, bênção. Você não vê Eucana reclamando de Penina, não vê reclamando de Ana, não vê ele reclamando. Eucana é uma pessoa que faz também a sua parte, irmão. Ele faz a sua parte, mesmo quando Ana às vezes não queria se deitar com ele, porque estava chateada, triste, emburrada, estava ali com a alma amargurada. Mesmo quando às vezes ela não queria se deitar com ele por causa de toda essa tristeza, de toda essa angústia, de todo esse dilema que ela estava passando. Quando ele teve a oportunidade de se deitar com Ana, ele poderia dar o troco, né? Já que você me ignorou aquela vez, agora eu vou te ignorar agora. Não, irmão, o verdadeiro adorador não fica com picuinha com ninguém, não. Ele não deixa o coração se contaminar, né? Com o comportamento de algumas pessoas. Então, ele não se contaminando, ele consegue ir pro tempo adorar. Ele levava a família inteira, irmão. Ele levava a Penina, levava os filhos, levava a Ana, levava todo mundo para adorar. Era uma pessoa que pegava... É um exemplo, ok? Eucana, exemplo. Muitas das vezes você não ouve falar de Eucana, mas ontem Deus te mostrou de que ele é um exemplo e todas essas pessoas estão no templo, tá? Nós vamos ter exemplos de verdadeiros adoradores, falsos adoradores, e, irmão, é uma complicação, mas e veja que está todo mundo dentro do templo. Mas não cabe a mim, como verdadeiro adorador, apontar. Não, o Senhor está nos trazendo esta semana aqui para descobrirmos como são esses adoradores, para que eu seja igual aos verdadeiros, mas não igual àqueles que não agradam a Deus. Então, não é para que eu julgue. O Senhor trazer o conhecimento aos nossos corações não é para mim chegar na igreja e começar a falar, aquele ali é verdadeiro adorador. Não, aquele ali não, porque quem é capaz de falar isso, de dizer isso, é o próprio Deus. Só Deus é capaz de poder sondar mente, coração, alma, né? Tem um salmo que diz assim, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, né? Então é Ele que consegue me sondar. Eu não consigo sondar você. Eu não consigo olhar para você e dizer, é verdadeira a sua adoração, não é verdadeira.
É o Pai que tem condições de dizer isso, né? Então, eu não tenho essa função. Quando Deus me dá a oportunidade de conhecimento, é para que eu aprenda e pratique aquilo que glorifica a Deus e não pratique aquilo que não glorifica a Deus. Para que você tenha o discernimento do que estar no meio do povo de Deus, para que você não gere dentro da tua alma e da tua mente uma ilusão. Dentro da igreja não deveria existir isso, dentro da igreja não deveria... Irmão, joio e trigo está crescendo junto ali. E só Deus ele é capaz de fazer a separação lá, né? E dar a cada um ao seu destino. Faça você a sua parte. Hoje, irmão, segura na cadeira aí, porque não vai ser muito fácil, não. Ontem estava benção, né? Falar de verdadeiro adorador é muito bom, irmão. Você se alegra, você... Aí hoje eu já cheguei num aqui, que eu falei, Jesus me dê graça para poder dizer, né? Mas recebe, irmão. É o que o Espírito Santo de Deus tem para nos ensinar aqui. Então pega, guarda. Tem propósito. Então, vem junto comigo. O versículo diário de hoje está em 1 Samuel. Lembrando que nesta semana nós estamos dentro de um mesmo capítulo, tá bom? Os adoradores que nós vamos aprender aqui tá tudo aqui. 1 Samuel capítulo 1, hoje é o versículo de número 3, tá bom? 1 Samuel capítulo de número 1 e hoje é o versículo de número 3. Irmã Raquel, onde fica 1 Samuel? Antes de Samuel temos o livro de Ruth e depois de 1 Samuel, 2 Samuel. Fica mais pro início da palavra de Deus, fica no Antigo Testamento, tá bom? Não é tão difícil achar 1 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel não é tão difícil. É um livro até grande, né? Então vem junto comigo. Achou? Lê comigo. Não achou? Não tem como ler. Tá dirigindo, tá viajando, aleluia. Tá tomando um café, tá fazendo exercício físico. Isso é muito bom. Faça mesmo. O exercício físico vai te trazer aí saúde no corpo, né? Isso é muito bom. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3 vai nos dizer assim. Diz assim. Eu vou ler todo, mas nós vamos ficar com a parte final, tá bom? Isso, André, aperta o cinto aí. Aperta aí porque vai acelerar aqui o carro. Senão, né, vocês podem ir. Bora lá, aperta o cinto aí, que nem a André falou aqui. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 3. A palavra de Deus vai dizer assim. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Aí vem a parte que nós vamos focar. Estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Veja que dentro do capítulo de número 1, não vai falar a respeito dos sacerdotes Ofni e Finéias e nem de Eli. Assim, tá a história, né? Mas são mencionados. Então veja de que eles estão dentro do templo. Vou ler de novo. Vou focar na parte aqui onde nós queremos, que é. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Tá bom? Quais são os próximos adoradores que nós vamos mencionar aqui, irmãos? Nós vamos mencionar de aqui Ofni e Finéias. Tá? Dois adoradores que estão dentro do templo. Mas que tipo de adoradores eles são? Vamos identificá-los, porque nem todos são verdadeiros adoradores. Tem vários tipos de adoradores dentro do templo, né? E dentro do templo aqui hoje, no mesmo templo, tá? Dentro deste mesmo templo, tinha Eucana, glória a Deus, verdadeiro adorador. Mas hoje, nós vamos aprender um pouquinho com Ofni e Finéias, dois adoradores que estavam dentro do mesmo templo, mas que infelizmente não são bons exemplos de verdadeiros adoradores, né? Não são bons exemplos, pelo contrário, são adoradores. Nós vamos aprender que tipo de adoradores eles são agora. Ofni e Finéias, dois filhos do sacerdote Eli. Vamos entender de que os sacerdotes, naquele tempo, eles tinham a função e a responsabilidade de sacrificar ao Senhor. Eles tinham, por obrigação, estarem bem diante do Senhor, para que assim pudessem, então, sacrificar, né? Todos os animais que ali eram entregues tinham um propósito, era um culto, né? O sacrifício faz parte da adoração,
Adorar ao Senhor é reconhecer na presença de quem você está, é você saber quem é Deus, o que agrada a Ele, colocar em prática tudo aquilo que Ele pede. Então, todas as vezes que eles se reuniam de ano em ano no templo, era para ofertar sacrifício ao Senhor, para que o povo se santificasse, para que o povo estivesse bem diante do Senhor, para a remissão ali dos pecados também, para, enfim, uma oferta. Tinha vários tipos de sacrifício, uns eram ofertas, outros eram sacrifício. O certo é que isso glorificava a Deus. Ou seja, tudo que nós oferecemos para Deus é santificado. Tudo que nós estamos fazendo diante do Senhor é para a glória de Deus Pai. E eu não posso ofertar de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que os sacerdotes naquele tempo, para os irmãos entenderem mais ou menos, era como se fossem os pastores do dia de hoje, né? A função do ministério, tanto do pastor, quanto do presbítero, quanto do obreiro, é fazer com que o povo, irmão, esteja bem diante do Senhor. É fazer o povo se achegar mais perto de Deus. É trazer ali uma palavra que faz com que você esteja limpo. É a função de trazer mais para perto, é fazer com que a presença de Deus esteja presente, se faça notório a glória de Deus. É tão maravilhoso você chegar numa igreja, num templo, aonde o Espírito Santo de Deus tem liberdade, mas o Espírito Santo só vai ter liberdade se os obreiros desta casa abrir a porta. Se eles não abrir a porta do curral, não tem como o pastor, que é Jesus Cristo, entrar e fazer o que tem que fazer com as ovelhas. A palavra de Deus diz então que Ofni e Finéias estão dentro deste mesmo templo. De ano em ano as pessoas iam lá, mas Ofni e Finéias estavam lá. Vamos conhecer que tipo de adoradores eles são. Nós vamos saber que tipo de adoradores eles são. Não vai ser no capítulo de número 1, mas vai ser no capítulo de número 2 em diante. Porque no capítulo de número 1 está focado bastante ali na família de Elcana, né? Mas aqui não deixa de mencioná-los. A palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo de número 2, e versículo de número 12 ao 17, vamos ter mais ou menos ali uma noção de como eles eram. A palavra de Deus vai começar no versículo de número 12 dizendo que eles são filhos de Belial. Ah, irmã Raquel, mas lá no capítulo de número 1 está dizendo que eles são os sacerdotes do Senhor. Sim, a família de Eli foi escolhida, não naquele tempo, mas muito antes disso. Eles foram separados, eles foram escolhidos por Deus para exercer o sacerdócio, para serem os obreiros daquela época, os pastores daquela época, né? A família de Eli era uma descendência, uma família separada para isso. E até Eli, eles estavam cumprindo isso muito bem. Mas aí o que aconteceu? Chegando em Eli, ele gerando os seus filhos, Ofni e Finéias, a palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus os chama de filhos de Belial. O que significa filhos de Belial, irmã Raquel? Só para você ter mais ou menos uma noção. Belial, uma palavra hebraica que literalmente significa sem valor, imprestável, adorador sem valor, adorador imprestável, porque sacerdote também é um adorador. Ele adora também. Ele adora quando ele coloca em prática aquilo que Deus ordena e entende que na presença de quem ele está. Adoração é isso, é você saber na presença de quem você está e colocar em prática tudo aquilo que ele te ordenar a fazer. A palavra de Deus vai dizer então que Belial, literalmente sem valor, imprestável. Neste sentido, significa que os filhos de Eli eram maus obreiros, degenerados na casa de Deus, que se aproveitavam da sua posição para obter ganho ilícito e praticar a imoralidade sexual. Vamos entender o que eles faziam dentro do templo? O que eles faziam quando o povo de Deus se reunia? De ano em ano, o povo de Deus se reunia. Ali eles julgavam as causas, Eli julgava as causas e juntamente com a sua família, que era a família sacerdotal, todos exerciam o sacerdócio, porque foi dado a eles por Deus esta honra, é uma honra. Adorar a Deus através do ministério não é fácil.
Mas adorar a Deus através do ministério é um privilégio, é uma honra, mas não é fácil não, irmão. Não pensa que é fácil não. Quando você vê o teu pastor sentado lá até o meu esposo comentou ontem comigo. Os irmãos às vezes olham para nós lá no púlpito, vê a gente lá de paletó, gravata, muito bem vestido, cheiroso, arrumadinho, cabelinho no lugar, mas não sabe o embate, a luta que é. Você não sabe o que é resolver as causas do povo. Você não sabe a luta e o desgaste que é. Você muitas das vezes está na linha de frente da batalha. É justamente isso. A palavra de Deus vai dizer então que Ofni e Finéias, enquanto Eli julgava ali a causa do povo, ofertava sacrifício e tal, o que eles faziam? Eles não tinham noção da presença de quem eles estavam. Olha só, para vocês verem. Primeiro, eles, no capítulo de número 2, no versículo de número 12 ao 17, você vai ver que eles não respeitavam o sacrifício. Porque o povo trazia. Então, como que deveria funcionar? Quando eles traziam o animal, era colocado tudo em um lugar que poderia ser em um caldeirão, poderia ser ali. A palavra de Deus vai dizer aqui no versículo de número... Deixa eu ver aqui. No versículo de número 14, ó, poderia ser numa panela, numa caldeira, ou num caldeirão, ou numa marmita. Eles colocavam tudo e faziam com que a carne queimava a gordura. É bem que ela ficava meio cozida. Então a gordura era de Deus, ok? A primeira oferta era de Deus, então era a gordura. Então, enquanto eles ali refogavam a carne, ela ficava meio que cozida. Então a gordura saía, a gordura do animal saía e ficava ali só a carne, né? Então vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 pontas, porque o nosso Deus, ele é ordeiro, ele é maravilhoso. Então, tudo que o garfo pegava ali e colocava no prato ou na vasilha, era do sacerdote. E depois a carne, de igual forma, dividida para o povo. Mas o que Ofni e Finéias faziam? Eles não queriam carne cozida. Eles não respeitavam nem a parte do Senhor, porque a gordura era de Deus e o restante da carne dividida entre o sacerdote e o povo. Mas Ofni e Finéias mandavam o seu almoço antes da carne ser cozida, pegava a carne para assar. Eles não se importavam, eles não entendiam que aquilo era santo e que as coisas de Deus deveria fazer de forma ordenada. O que significa isso, irmã Raquel? Obreiros, pessoas que estão na frente da liderança e que deveriam adorar a Deus, entendendo de que tem a parte de Deus, a parte sua e a parte do povo. Não, são pessoas que administram, que entram na casa do Senhor para benefício próprio. Ele não se importa com a igreja. Ele não se importa com o obreiro. Ele não se importa com Deus. Ele não se importa em administrar do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que lhe agrada. Ele não quer se preocupar. O que entra dentro da casa do Senhor, e isso eu estou dizendo hoje no sentido financeiro, porque naquele tempo era a carne do animal. Tinha também outros tipos de oferta. Mas hoje o sacrifício, a oferta, vem de uma outra forma. Vem em forma de dinheiro. Qual é a pessoa que hoje chega na igreja e dá às vezes em alguns lugares, irmão, dependendo, acho tão legal. Ainda em alguns lugares, as ofertas é animal, as ofertas é o que eles plantam, porque eles da forma que eles sobrevivem ali. Ainda tem lugares assim, mas na sua grande maioria o que entra na igreja é dinheiro. Aí o que Ofni e Finéias faziam naquele tempo? Benefício próprio. Eles não se preocupavam com Deus, muito menos com o povo. Eles não conheciam o Senhor. O que é não conhecer o Senhor? Administrar algo para benefício próprio. Mas o Senhor não te colocou como obreiro, o Senhor não te colocou como sacerdote do povo de Deus para administrar sem ter a mínima noção do que Deus requer de você. Quando um obreiro é separado para pastor, para dirigente, enfim, a pessoa que está na administração, ela deve fazer o seguinte: Pai, como é que o Senhor quer que eu administre isso aqui? O que é do Senhor, o que é do povo, o que é do sacerdote e o que é do povo? A oferta, o sacrifício é uma forma de adoração. E a administração dela também.
Só que quem é que se preocupa com isso hoje? Quem é que está na frente da administração da igreja, dobra o joelho e fala: Pai, qual é a tua parte, qual é a parte dos obreiros e qual é a parte da igreja? A palavra de Deus diz que Ofni e Finéias, quando eles administram desta forma, a palavra de Deus diz que eles não conhecem o Senhor. Quando o povo se reunia, em vez de Ofni e Finéias se posicionarem como sacerdotes, entendendo, não, o povo está vindo aqui para, se santificar, o povo está vindo aqui para a remissão dos pecados, o povo está vindo aqui, vamos ajudar o povo, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Tem a parte de Deus, tem a parte do sacerdote, tem a parte do povo, então eu vou agir de acordo. Porque se vestir como sacerdote não significa que você é verdadeiro adorador. Estar na frente do povo de Deus, dentro do templo, às vezes pregando, julgando uma causa, não significa de que você está sendo verdadeiro adorador. Pelo contrário, tu está sendo filho de Belial. É tu que está falando, irmã, que eu não, irmão, recebo graça da parte de Deus para ministrar isso, porque hoje pregar isso, dizer isso, ensinar isso, irmão, não é qualquer um que quer. A palavra de Deus vai dizer que não só eles administravam para benefício próprio, sem se importar qual era a parte de Deus, qual era a parte dele, qual era a parte do povo, porque eles não se preocupavam com Deus, muito menos com o povo, muito menos com o seu pai, muito menos com o sacerdócio, não se preocupavam, eles não conheciam a Deus, por isso o comportamento. Por isso eles faziam isso, porque não conheciam. Porque se conhecessem, saberia que o prejuízo é grande. Saberia que tudo que entra dentro do templo está santificado ao Senhor. Tudo que entra no templo é para ser santificado ao Senhor. Se você entra no templo, você está sendo santificado para o Senhor. A tua oferta, a tua adoração é santo. Segunda coisa que eles faziam, não tendo conhecimento de quem é o Senhor, você sabe o que eles faziam com as mulheres? Quando as mulheres, e olha aqui, no caso de Finéias, a palavra de Deus vai dizer que ele era casado. Não vou dizer, tem o Ofni e o Finéias. Eu não sei se é Ofni ou Ofni, acredito que seja Ofni, acredito. Ofni e Finéias. Finéias era casado, tinha mulher. Eu não vou dizer do caso de Ofni, porque nesta passagem não me diz, mas eu sei que Finéias era casado. Mas mesmo assim, ambos não entendiam que as mulheres também estão ali, é de Deus. Mas o que eles faziam? Se deitavam, se prostituíam, eles se deitavam com elas. Em vez de santificar elas para o Senhor, aproximar elas do Senhor, não, eles se aproveitavam da posição para se deitar com elas. Profanando. Irmã Kel, será que tem gente que vai para a igreja só para ver quem é bonito, quem é feio, para ali paquerar um pouquinho, para poder... Será que tem algum irmão que olha para a irmã olha para o irmão, em nome de Jesus Cristo, tome cuidado, você está no templo, o Senhor está te chamando para ser verdadeiros adoradores. Não perca o entendimento de quem é o Senhor, entenda de que tudo que está entrando dentro do templo está sendo santificado para o Senhor. Não toquem naquilo que está sendo santificado para o Senhor. As mulheres não são suas, os homens não são seus, não importa se você é casado ou solteiro, você não deve ir para o templo para isso. Tem gente que vai para o templo para ficar de namorico. Aí olha ali, manda recadinho na hora da mensagem. Porque eu sou namorada do baterista. Aí a namorada vai só por causa do baterista, para ficar ali. Não, irmão, tu tá indo para o templo para adorar ao Senhor. Você não está indo para ficar de namorico. Porque naquele tempo, eles literalmente se deitavam com elas. No momento, irmão, ali era um momento de sacrifício, de santificar, Não, mas o que eles faziam? Se aproveitavam do momento. E olha que Finéias era casado. Filhos de Belial. Deus está dizendo, tem adoradores dentro do templo que eu chamo de filhos de Belial. Porque vão para o meu templo
E em vez de pegar a posição que eu dei e eles se colocarem na posição e se santificarem e fazer com que o povo se santifique também, estão profanando aquilo que é santo. Pegando aquilo que é meu. Jesus Cristo. Ah, irmã, tem como roubar a Deus? Tem. Porque o próprio Cristo falou assim, ó, vocês me roubam, sabiam? Me roubam nos dízimos e nas ofertas, tanto na administração quanto dando. É dando e administrando. Porque tem gente que acha que só está roubando quem aquele não dá. Não, rouba também aquele que administra. Mal. Irmão, Deus me colocou nesta terra para trazer a você o conhecimento. Não fique achando você que dentro do templo só tem verdadeiros adoradores. Não, irmão, dentro do templo tem verdadeiros adoradores como Eucana, mas tem adoradores que são filhos de Belial como Ofni e Finéias. Filhos dos sacerdotes. Que deveriam se colocar na posição e fazer algo, entender na presença de quem, porque adorar é reconhecer na presença de quem você está, reconhecer Deus como Deus, se comportar como tal, mas aqui, irmão, ele não está nem aí, nem parecia que eles estavam numa boate, parecia que eles estavam num clube. Irmão, quando for tu vai pro templo, tu não tá indo pra boate, tu tá indo pro templo, não é pra pegar as menininhas não, tu tá indo pro templo, não é pra ficar de gracinha com os menininhos não, tu tá indo pro templo, irmão, irmã, pra adorar a Deus, então adore, porque senão tu vai ser considerado como filho de Belial. Ah, mas é jovem, e o que com isso? Ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar. Viu alguma coisa de anormal? Ó, acorda. Templo não é lugar para isso. Templo é lugar de adoração. As consequências de ser filhos de Belial, adoradores sem valor, adoradores que não prestam para absolutamente nada. Diante de Deus não prestam. Ah, mas são sacerdotes. Não prestam. Se você está se comportando como Ofni e Finéias, você é imprestável, não tem valor. Porque nem adorar você consegue. Você não está adorando, você está profanando o que é santo. As consequências. Primeiro, Deus não tem compromisso com filhos de Belial. Deus nem perde tempo falando com eles. Porque quando Eli vai falar com eles, eles não ouvem, eles não sabem quem é Deus. Eles não sabem no lugar onde estão. Não reconhecem a santidade de Deus. Não reconhecem a grandeza de Deus. Não reconhecem. Então Deus nem perde tempo falando com eles. Não fala com eles. Um sacerdote que Deus não fala com ele é complicado. Nem pessoalmente, nem enviando anjo, nem enviando alguém. Deus não perde tempo falando com filhos de Belial. Filhos de Belial, ouve a voz de Deus? Não ouve, não reconhece, não sabe. Tanto faz como tanto fez. Então Deus nem perde tempo. O que é que vai acontecer? Bora lá. Uma das coisas que vai acontecer com filhos de Belial é a perca do chamado. Vai ser arrancado do seu lugar. Ah, mas eu sou pastor. Deus vai arrancar. Ah, mas é filho do pastor. Deus vai arrancar. Ah, mas vai arrancar. Ah, mas a promessa está sobre a minha casa. Vai perder o chamado. Quem é que vai tirar? É o pastor presidente? Não, é Deus. Quem é que vai tirar? Não, é Deus. Deus vai arrancar de dentro do templo sacerdotes que são filhos de Belial. Isso é Deus que vai arrancar. Como? Morrendo. Pois é, a morte está aguardando você. A palavra de Deus vai dizer que Deus envia alguém para falar, mas não vai falar com Ofni e Finéias, vai falar com o Pai. E a ordem é, vou tirar da tua casa, não serão mais sacerdotes. Da tua descendência não vai ter. Honra não tem. Na tua família não será mais sacerdote. Vai tirar.
O que vai acontecer? Vai morrer. Ofni e Finéias vão morrer. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus Cristo, entenda. O templo aonde você está indo, tome cuidado. A Bíblia diz assim: guarde o teu pé quando entrares dentro da casa de Deus. Você não está entrando em qualquer lugar. Você não está mexendo com qualquer coisa. Você não está mexendo com qualquer um. Você está mexendo naquilo que é santo. Você está mexendo naquilo que foi separado. Não mexe, não toca nas mulheres. Não toca, não mexe. Não cobiça, não faça isso. No financeiro, irmão, tome muito cuidado na administração. Você está tocando naquilo que é santo. A palavra de Deus vai dizer que a perca do chamado está registrado aí, irmão. Em 1 Samuel, capítulo de número 2. Você vai ver o versículo 27 ao 36. Você vai ver Deus falando com Eli e as consequências de Ofni e Finéias. Outra coisa que vai acontecer é a perca da presença. Bora lá. A palavra de Deus vai dizer que então o povo filisteu se levanta contra o povo de Israel. Entra em guerra contra o povo de Israel. E uma das coisas, nós vamos agora para o capítulo de número 4. No capítulo de número 4, nós vamos ver isso se cumprindo na vida de Ofni e Finéias. A palavra de Deus diz que Ofni e Finéias ainda acham que são sacerdotes. Eles só acham. Porque a presença, o chamado, não está mais. Mas ainda está no templo, mas o chamado e a presença não está mais. Por quê? Uma das coisas que tinha no templo é a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Todas as vezes que a Arca da Aliança estava com o povo de Deus numa guerra, e o povo estava ali, né? Tudo certinho, nos conforme, irmão, Deus trazia vitória. Era a presença ali e Deus trazendo vitória. Mas olha o que acontece. Quando você chegar no capítulo 4 de 1 Samuel, a palavra de Deus vai dizer que o povo filisteu, ele entra em guerra com o povo de Israel. E o povo de Israel vai e luta contra o filisteu, o povo filisteu, só que perde a guerra. Quando eles perdem e vê que estão perdendo a guerra, eles mandam trazer a Arca da Aliança, certo? Perdão, irmãos. Traga a presença, traga a arca, porque a gente precisa vencer essa guerra. E com a Arca da Aliança sermos mais fortes, com a presença. É isso mesmo. Só que quem está levando a Arca da Aliança? Ofni e Finéias. Estão vestidos de forma adequada? Estão. Parecem sacerdotes? Parecem. Conseguiram levar a arca? Conseguiram. Mas a presença... Olha o que acontece. Entenda, irmão. A presença está com os verdadeiros adoradores. A presença de Deus acompanha os verdadeiros adoradores. Quem é filhos de Belial? Olha o que acontece. Quando eles vão, Ofni e Finéias levam e Eli fica. Eli fica. E Ofni e Finéias vão, representando o sacerdócio. Mas a presença... A Bíblia diz que quando a arca chega no ambiente, o povo se alegra. E o estrondo é grande. O estrondo é grande. O barulho é tão ensurdecedor, porque a alegria toma conta do arraial, né? Do povo de Israel, dos soldados que estavam ali. A alegria toma conta, a presença de Deus, a arca está aqui. Quando os filisteus ouvem o alvoroço, ouvem o barulho, ouvem o estrondo, eles sabem de que a arca chegou. Quando eles ouvem, olha, presta atenção. Os filisteus reconhecem na presença de quem eles estão. Só para você ter uma noção. Ó.
Versículo de número 5 do capítulo 4. Sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram. Reconheceram a presença. Mas Ofni e Finéias, estavam tão perto da presença, mas não reconheciam a presença. E daí, eles tinham um privilégio tão grande, irmãos, de carregar a aliança, a arca. Estava tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distantes. Os filisteus se atemorizaram porque diziam: Deus veio ao arraial. Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós. Irmão, filisteu, um povo que não temia o Senhor, reconhecendo na presença de quem eles estão. E Ofni e Finéias, que deveriam ser aqueles que reconheceriam a presença, nem sabendo o que significava aquilo. Ai de nós, quem nos livrará da mão deles? Grandiosos deuses, estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Eles começaram a testificar da presença de Deus, da grandeza de Deus. Eles começaram a dizer: agora presta atenção no que acontece com aqueles que sabem na presença de quem estão, e a diferença daqueles que nem sabem o que isso significa. Eles dizem assim, eles começaram a testificar de Deus, do que Ele fez, da grandeza de Deus, do povo de Israel. Irmão, o que aconteceu? Os filisteus ganhou a guerra. Conseguiu pegar a arca da aliança. E Ofni e Finéias morreram. Quem deveria vencer a guerra? O povo de Israel. Por que não venceram? Quem é que estava carregando a arca? Ofni e Finéias. Duas pessoas que deveriam reconhecer, duas pessoas que deveriam adorar, duas pessoas que deveriam fazer o povo se aproximar de Deus, duas pessoas que deveriam administrar o que entrava no templo de forma com que glorificava a Deus, duas pessoas que estavam profanando aquilo que era santo. E quem é que vence a guerra? Os filisteus, irmão, que nem temiam a Deus, mas sabiam na presença de quem eles estavam. Se tu não é verdadeiro adorador, irmão, você pode estar com a aliança, a arca da aliança do teu lado, mas a presença não te acompanha. A vitória não é sua. Os teus inimigos prevalecerão contra ti, e ainda tu vai morrer na mão deles, na mão dos filisteus. Quem é verdadeiro adorador mata o gigante filisteu, amedronta o povo filisteu, vence o povo filisteu. Mas aqueles que não são verdadeiros adoradores são derrotados por eles. Morrerão na mão deles, na mão dos teus inimigos. Morte física, perda do sacerdócio e uma consequência, irmão, de geração em geração. A família de Eli, a descendência de Ofni e Finéias, não seriam os escolhidos por Deus para continuar o sacerdócio. Deus levantaria um. Aleluia. Levantaria um que estaria no lugar. Da descendência de Eli? Não, senhor. Da descendência de Ofni e Finéias? Não. A palavra de Deus vai dizer que quando a notícia chega, no versículo de número 4, a partir do versículo 18, vou pegar apenas a parte da esposa de Finéias.
Ela estava grávida, pronta a dar à luz. A Bíblia diz assim que quando a notícia chega de que eles morreram, ela dá à luz ao menino. E era um menino, porque naquele tempo as pessoas não conseguiam saber se era menino ou menina. Era um menino. Veja só. Vou ler para os irmãos ter o conhecimento. 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, ou seja, Finéias era casado, e mesmo casado, se prostituindo com outras mulheres, cobiçando outras mulheres, se deitando com outras mulheres. E ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Naquele exato momento ela dá luz. Porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ela ia morrendo, morreu também. A esposa de Finéias morreu também. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. Mas ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Ela não conseguiu se alegrar. Por quê? Porque não seria uma descendência abençoada. O seu filho não exerceria o cargo que o seu pai exerceu. Esta criança não levaria adiante a honra que Deus havia depositado sobre a família de Eli. Chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Olha que esse menino herdou, irmão. Entenda, irmão e irmã, que se você forem adoradores como Ofni e Finéias, nem os teus filhos terão a alegria, irmão. Olha o nome do menino. Olha ao que esse menino levou sobre si. Entenda que o nome na vida de alguém tem um significado. E é importante, mas nós simplesmente ignoramos isso. Olha o que esse menino levou sobre si. Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Olha a consequência que acontece na vida dos descendentes. Enquanto o teu filho é para ser uma bênção, enquanto o teu filho é para às vezes levar adiante um chamado tão lindo, olha o que ele está levando sobre si. Se você não conseguir ser um verdadeiro adorador dentro da casa de Deus, o que é que você vai esperar dos teus filhos? Que referência os teus filhos terão? Olha a referência que Finéias deixou para a geração. A Bíblia diz que Deus falou: aqueles que ficarem da sua família não terão a honra de exercer o sacerdócio, e se exercer, viverão de favor, viverão de caridade, mas honra sobre eles não terão. Entenda que o seu papel como adorador interfere na sua família. Entenda que o seu papel como verdadeiro adorador, ou filhos de Belial, acarretarão algo sobre a sua geração. Que tipo de adoradores nós estamos gerando? Que tipo de sacerdotes estamos gerando? Sobre ti existe uma benção ou consequência da tua adoração. Você como pai, você como mãe, entenda que a tua adoração gera uma consequência para a futura geração. Às vezes as pessoas se perguntam: por que será que esta geração está dessa forma? Você já se perguntou se não é porque aqueles que deveriam ser verdadeiros adoradores começaram a se corromper? Estou pegando hoje Ofni e Finéias, que tinham ali a responsabilidade do sacerdócio. Mas pode ser qualquer um, porque adorador todo mundo é.
Sacerdote deve ser adorador. Aqueles que fazem parte da igreja devem ser adoradores. Todos foram chamados para adorar a Deus, reconhecer quem Ele é, a sua santidade, a sua soberania. Você acha que esta geração está adorando do jeito que está adorando porque eles querem? Não, irmão, tem uma consequência daqueles que vieram antes dele. Deus te traz aqui hoje para dizer o seguinte: dentro do templo tem adoradores como Ofni e Finéias, homens que tinham a responsabilidade de se aproximar de Deus. Primeiro, eles têm que se aproximar de Deus para que depois eles façam o povo se aproximar. Não é assim, sou sacerdote e faço o povo se aproximar de Deus e eu cada vez mais me distancio. Não, não tem como. Ah, eu faço o sacrifício pelo povo, mas eu não. Para que você faça o povo se aproximar de Deus, é necessário que primeiro você se aproxime de Deus. Caso contrário, o seu sacrifício ele é em vão. Administra como quer, faz o que quer. Eles pegam aquilo que é santo, aquilo que deveriam ser santificados para o Senhor e toma para si. Irmãos, cuidado em nome de Jesus. A administração da igreja deve ser assim. A parte de Deus, a parte do sacerdote, nessa ordem. É a parte de Deus, a parte do sacerdote e a parte da igreja. A igreja tem um retorno disso também. A igreja tem parte disso também. Mas o que estão fazendo? Como que está a administração? A única coisa que eu quero que você entenda é assim, ó. Deus está te dando o conhecimento de que tipo de adoradores tem dentro do templo. Mas isso não significa que você deve se levantar contra aquele. Dá uma olhadinha em Elcana. Ofni e Finéias fazendo tudo isso. Mas o que ele fazia de ano em ano? Ia para o templo adorar, ia para o templo adorar, ia para o templo adorar, ia para o templo adorar. Você não vê Elcana falando de Eli, você não vê Elcana falando de Ofni e Finéias, você não vê Elcana falando de Penina, você não vê. Porque verdadeiros adoradores, ele não se levanta, ele deixa na mão de Deus. Tá na mão de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. Sim, o jeito dele é melhor que o meu. Tá na mão de Deus. Aí você fala, tem gente que fala assim: ah, eu não vou adorar mais com os meus dízimos e as ofertas, eu não vou mais ser um verdadeiro adorador, porque a liderança tá assim assado. Você tá errando e tá pecando. Porque Deus não me trouxe aqui hoje para poder dizer a você quais são os tipos de adoradores que tem dentro do templo, para você parar de servi-lo, para você parar de adorá-lo, para você parar de sacrificar a ele, para parar de trazer oferta. Não, Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou vendo quem são os verdadeiros adoradores. E quem são verdadeiros adoradores, eu me lembro. A sua geração está na minha memória, na minha mão, no meu coração. Eu cuido, eu zelo, olha, tá comigo. Aí aquele Senhor vai sair. Mas eu vou me levantar contra. Não, é Deus que vai tirar. Quem nomeou eles como sacerdote? Deus. E quem vai se responsabilizar por eles? É Deus. Porque tem gente que ouve uma palavra dessa: eu vou fazer um motim, vou me levantar. Se levanta não, fica no teu lugar. Verdadeiro adorador, a única coisa que ele não deixa de fazer é adorar. Ele adora. Ah, tá todo mundo corrompido, ele continua adorando. Ah, mas estão fazendo, continua adorando. Irmão, teu papel é adorador. Porque a partir do momento que você sair do papel de adorador, tu erra, tu peca. Ah, porque eu vou me levantar e vou lá. Irmão, tu tá errado, tu não faz isso não. É Deus. Entenda. Deus está te trazendo o conhecimento de que tipo de adoradores tem no templo. Mas não é para você mover uma palha.
Não é para você fazer nada. Deus está no comando. Deus está trabalhando. Deus está fazendo Samuel nascer para poder tomar conta do negócio. Mantenha calma aí. Porque eu vou meter o pau agora. Não vai meter pau em ninguém. Não vai falar de ninguém. Não vai fazer nada. Tu adora. Verdadeiros adoradores adoram. Verdadeiros adoradores se alegram quando a arca da aliança chega no ambiente. Deixa Finéias, Eli na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Porque tem gente que aí fica sabendo dessas coisas, aí mete pau. Porque eu... Não, tu vai pecar, tu vai errar. Eu vou deixar de dar o dízimo. Tu vai pecar, tu vai errar. Vou parar de dar a oferta. Tu vai pecar, tu vai errar. Eu vou falar para o pastor geral. Tu vai pecar, tu vai errar. Deus está vendo. Tem única coisa. Ninguém se esconde da presença de Deus. Esteja onde estiver, Ele vê. Se debaixo das águas procurar se esconder, não adianta nada, porque tudo Deus vê. Que Deus te abençoe. Eu falei para você se segurar. Porque hoje, o Senhor está dizendo, tem adoradores dentro do templo que eu os chamo de filhos de Belial. Não é você que chama filhos de Belial. É Deus que diz. É Ele que tem condições de dizer. Quem é que está na hora do sacrifício? Você não está. Você não está lá na hora do sacrifício. Você não está na hora onde eles estão mexendo com o sacrifício. Não, você não está vendo. Mas Deus está vendo. Então a responsabilidade é Ele. Ele sabe o que faz. Mas eu deixo um conselho. Não seja considerado por Deus como filho de Belial. Porque se você for considerado como filho de Belial, Deus vai arrancar você daí. Não é a igreja que arranca. Tem igreja, irmão. Terrível. Tem igreja que começa a ver as coisas. Não, vamos arrancar esse pastor. Vamos tirar o pastor. Vamos fazer uma rebelião. Tá errado. Irmã Raquel, o que você faria se você visse? Porque o que Ofni e Finéias faziam estava diante do povo. O povo estava vendo. As pessoas estavam vendo. O que estavam fazendo, eles faziam na cara do povo. E o povo vinha falar com Eli. Mas não vai adiantar. E nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Porque nós temos alguns adoradores aí. Não é não? Não vai adiantar. É Deus, irmão. Irmã Raquel, o que você faria? Irmão, eu vou continuar adorando. Meu papel é adorar. Irmã Raquel, o que você faria? Não, eu vou adorar, irmão. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É isso. Adora. Adorador tem presença agradável. Adorador não faz motinha. Adorador não fica, não, irmão. Adorador adora. Mas tá roubando. Adora. Tá desviando. Adora. Adora, irmão. Tá prostituindo lá
tu adora. Ele é com Deus. Ofni, Finéias, Eli é com Deus. Deus abençoe você. Entendeu, né? Por que Deus te trouxe aqui hoje? Você entendeu? Se você entendeu, tá bom. Porque Deus te trouxe aqui para que você tenha o conhecimento de que tipo de adoradores tem dentro do templo. Mas isso não significa que você vai fazer alguma coisa. Ah, vou fazer alguma coisa, irmã. Agora que Deus me revelou, agora que Deus me falou. Você não vai fazer nada, irmão. Eucana tá lá, adorando. Eucana tá lá, todo ano, de ano em ano. Sacrifício, 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 sacrifício. Ó, tá aqui, Senhor. Minha oferta tá aqui. Meu sacrifício tá aqui. Minha família tá aqui. Ó, minhas esposas estão aqui. Ó, nós tá aqui. Ah, vou pegar minha família e vou embora. Tu vai pra onde? Sem a direção do Espírito Santo de Deus. É, porque tá acontecendo, eu vou pegar minha família e vou embora. O Senhor tá dizendo assim, filho, fica aí. Tua família adora aí, tu adora aí. Porque você começa a ver as coisas erradas. É, porque... Irmão, por que nada? Você não vê o Cana pegando ninguém indo embora. Você vê o Cana todo ano, de ano em ano. E lá no capítulo de número 1 tá lá, Ofni e Finéias eram os sacerdotes, mas tava lá, adorando. Meu sacrifício tá aqui, minha oferta tá aqui. Eu tô aqui, minhas esposas estão aqui, meus filhos estão aqui. Eu tô adorando. Deus abençoe, irmão. Glória. É para que não haja má entendimento aí, tá bom? O Espírito Santo de Deus, ele é claro. A palavra de Deus, ela é clara. Ele não está revelando a você que tipo de adoradores estão no templo para você julgar e você fazer alguma coisa. Não, tu tá dentro do templo, a tua função é adorador. Quem vai julgar isso é Deus. Não é? A bênção sobre Eli e os seus filhos estava sobre... Quem deu a eles? Deus. Quem é que vai tirar? Deus. Quando? Quando ele quiser. De que maneira? Do jeito que ele quiser. Ah, mas eu estou... Irmão, adorador, mulher paciente. Adorador, ele não fica impaciente. É, porque o pastor ainda não fez nada. Porque o pastor ainda não tirou. Porque o pastor ainda não fez isso. Porque, irmão, em nome de Jesus Cristo, faça o teu papel de adorador em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Papel de adorador, verdadeiro adorador. O papel dele, a função dele é adorar, só isso. Só isso. Nada mais, nada menos. No dia que você tentar resolver com a tua própria mão, vai dar ruim. Vai dar ruim. Botou tua mão naquilo que deveria Deus colocar a mão, vai dar ruim. Eucana, tava lá. Aprendeu com ele ontem, né? Então tá bom. E Deus também, vamos orar, irmão, que se Jesus deixar eu vou ficar aqui o dia inteirinho. Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos pela oportunidade de ter o conhecimento da Tua Palavra. Hoje tivemos o conhecimento que dentro do templo, Pai, tem adoradores que o Senhor os chama de filhos de Belial. É o Senhor que os chama. E a minha função, Pai, é tomar o cuidado para que eu não me torne um adorador como este, mas que eu possa sempre ser como Eucana, verdadeiro adorador. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, me ajude a ter o conhecimento da Tua Palavra, mas também o discernimento de que quem manda na obra é o Senhor. Me ajude a entender que a minha função é adorar. Esse é o meu dever. Trazer a oferta do sacrifício, trazer as ofertas. Essa é a minha função. A minha função não é ditar as regras. Isso aí é quem faz o Senhor. O Senhor é o dono da obra. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos livre de sermos adoradores como Ofni e Finéias, que profana aquilo que é santo, que toca naqueles que são santos, que deveriam estar sendo santificados para o Senhor. Ajude-me a guardar o meu pé quando entrar dentro do templo. Me ajude a entender na presença de quem eu estou. Me ajude, Senhor, a cumprir a minha função. Porque eu não quero, Senhor, que a minha família perca aquilo que o Senhor derramou sobre eles. Porque se eu não for verdadeiro adorador, e se for como Ofni e Finéias, a minha geração, ela levará sobre ela algo de que o Senhor tinha tantas coisas boas. O Senhor tinha tantas coisas boas para a geração de Ofni e Finéias. Mas a geração de Ofni e Finéias, infelizmente, levaram sobre eles uma responsabilidade que infelizmente os seus pais plantaram.
Em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajude-me a ser um exemplo de verdadeiro adorador, para que a minha geração tenha, Pai, condições de ser bênção de Deus para a sua geração. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que os meus filhos vejam em mim um grande exemplo, que a minha família venha estar na memória do Senhor e não simplesmente esquecida. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, da mesma forma que eu compreendi a tua palavra, da mesma forma que eu entendi, Senhor, o que o Senhor nos ensinou aqui nesta manhã, aqueles que estiverem com o coração aberto, a mente aberta, Senhor, visita em nome do teu Filho Jesus Cristo e façam-os entender. Eu amo aprender com a tua palavra e peço que o Senhor continue se revelando a mim dia após dia, porque a tua palavra, ela é revelada e ela me ensina como deve ser o meu comportamento como verdadeiros adoradores. Quando eu ver adoradores como Ofni e Finéias, mas tem adoradores que são considerados filhos de Belial, mas também tem os verdadeiros adoradores, como o Senhor disse à mulher samaritana. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, traga-nos o conhecimento e o discernimento da tua palavra, mas também o discernimento e o conhecimento de como eu devo me comportar mediante a tudo isso. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, está nas mãos de Deus aqueles que são considerados e chamados filhos de Belial, que eu me comporte como verdadeira adoradora, em nome de Jesus. É o que eu anseio, é o que eu desejo, é o que eu mais peço a ti. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, da mesma forma que o Senhor fala comigo, eu falo com cada um dos teus filhos que passou por esta live e por aqueles que ainda vão passar por esta live. Pai, peço uma bênção especial pela vida dos meus irmãos que me acompanham nesta live. Aqueles que passaram rapidinho, aqueles que ficaram do início ao fim, aqueles que ainda vão ver a live, aqueles que nem verão a live, mas serão alcançados pelo conhecimento da tua palavra através dos teus filhos e filhas, desses verdadeiros adoradores que estão espalhados por este planeta. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, peço uma bênção especial por todos aqueles que são carentes da minha ajuda em oração. Muitos são aqueles que precisam da minha ajuda em oração. Eu uno a minha fé com a deles, eu uno o meu clamor com o deles, entregando cada pedido em tuas mãos, tendo a certeza e a convicção de que no momento certo o Senhor trará a resposta. Traga-nos um dia de paz, traga-nos um dia de alegria, na companhia maravilhosa do teu Espírito Santo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e por fé quero agradecê-lo. Somente quem entendeu que o Pai te trouxe aqui hoje para dizer que dentro do templo tem adoradores como Ofni e Finéias, que diante de Deus são chamados de filhos de Belial, mas que eu, como verdadeiro adorador, devo continuar adorando, independente do que estão fazendo lá, porque vai caber a Deus trazer a eles a sua justiça. Levanta a tua mão e confirme com amém. Receba esta palavra, irmão, que vem direto do... Irmão, estou até feliz que você ficou aqui até agora. Estou feliz de você ter ficado até aqui agora, porque, irmão, ouvir uma palavra dessa hoje e ficar aqui... É milagre, irmão. Mas eu sei que ainda existem verdadeiros adoradores. E isso é para que você tenha o conhecimento, amém? Tenha o conhecimento, mas saiba como se comportar. Deus te traz aqui hoje. Não seja como Ofni e Finéias, que receberam uma honra da parte de Deus, de serem sacerdotes leais a Deus, mas eles simplesmente não conheciam o Senhor, não sabiam na presença de quem eles estavam. Irmão, você não pode ir para o templo sem saber na presença de quem você está. Você não pode ir para a igreja achando que você está indo para qualquer lugar. Você não pode ir para a igreja como se estivesse indo para uma festa, como se estivesse indo para uma boate, como se estivesse indo para uma pizzaria. Não, você não pode. Você tem que entender que aonde você está entrando é santo. Mas tem gente que entra no templo para falar mal do pastor. Tem gente que entra no templo para falar, irmão, em nome de Jesus, não toquem naquilo que é santo. Ofni e Finéias tocou naquilo que é santo. O quê? Ao sacrifício e oferta. Ofni e Finéias tocaram no quê? No que é santo, no que era para estar sendo nas mulheres. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Em nome de Jesus, você não está indo para o encontro. Você não está indo lá para ver quem é bonitinho, quem é legalzinho. Não, irmão, e eu estou falando de gente casada também, viu? Finéias era casado, mas estava lá se deitando com um monte de mulher.
Cuidado, irmão. Não toque naquilo que deveria ser santificado para o Senhor. Cuidado. Tu tá indo, irmão, para a glória de Deus. Então vai para a glória de Deus. Vai adorar, vai adorar, vai adorar, vai adorar. Amo vocês. Amo crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Tire as sandálias do teu pé quando entrares dentro da casa. Quando entrarem no templo, tire as sandálias. O que significa? Saiba onde você está pisando. Tenha um discernimento na presença de quem você está entrando. Que Deus abençoe. Amo vocês. Que Deus abençoe. Amanhã, irmão, se Jesus disser que sim. Se hoje Deus disser que sim. Ontem eu não consegui gravar nem a frase do dia, nem o louvor do dia. Continue orando por nós aí, que Deus é bom. Mas eu vou continuar aqui tentando gravar aqui a frase do dia, o louvor do dia. Tudo para a glória de Deus Pai. Amém? Quando eu não consegui, é porque eu não consegui mesmo. Mas ore por mim, em nome de Jesus. Se Deus permitir, ainda hoje, frase do dia, louvor do dia. Se Deus permitir, ainda hoje, vamos cultuar a Deus no culto de ensino lá na nossa igreja. Se Deus disser ainda amanhã, vamos estar juntos aqui também. De novo, tá bom? Se Deus disser que sim. Se Deus disser que não, é Ele que manda, é Ele que desmanda e tá tudo certo. Amo vocês, povo lindo do meu coração. Deus abençoe.